Fala galera, beleza? Galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o Paliozeira, o projeto de som que eu tô montando nele. Em teoria tá pronto, porque assim, por enquanto eu não vou estar mexendo em mais nada. Eu tô aqui na minha garagem, tá um pouco bagunçada, que eu mudei recentemente, então eu ainda tô encontrando lugar de botar as coisas. O Golfizeira tá aqui, ainda tá em manutenções, projetos futuros pro canal, se Deus quiser, mas por enquanto o bolso não tá dando conta, então essa conversa vai ficar um pouco mais pra frente. E aqui tá o Paliozinho. Eu vou dar uma palhinha de como é que ele tá tocando pra vocês e logo depois eu vou dar uma detalhada no que eu tenho aqui e o que eu fiz aqui até agora e também o que eu quero fazer pro futuro. Mas primeiro eu vou mostrar como é que toca pra vocês, que eu sei que é o que a maioria das pessoas vão querer ver.
Aonde o sol e a sombra se encontram. Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados. Itapanápolis 2025. Dia 8 de junho, no Parque de Exposições. This is the secret. This is the secret. This is the secret. You must remember. You must remember. You must. Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados. Daniel Incomparável. It's a summer. Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados. Itapanápolis 2025. Dia 8 de junho, no Parque de Exposições. Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados. Daniel
Incomparável. Aí galera, esse daí foi uma palhinha do som tocando. Recomendo usar fone de ouvido, né? Esqueci de falar antes. Para conseguir ter uma melhor experiência. Mesmo assim o celular não consegue captar. Então essa caixa de grave eu fiz ela usando um rack bem reforçado, a madeira bem grossa. A intenção era de fazer uma caixa diferente. Eu tinha uma caixa que eu usava aqui, que ela tava com a sintonia ali em faixa de uns 50 Hz, 50, 60 Hz. E aí essa caixa eu quis fazer ela uma caixa mais eclética, para casar bem com o Pioneer, né? O Pioneer é conhecido ali por ter um grave macio, gostoso, mas consegue ter um ataque bacana, né? Então assim, eu procurei uma sintonia ali de cerca de 45 Hz, onde eu acho que para mim é mais agradável, né? Gosto é que nem, né? Então cada um tem o seu. Mas pra mim foi o que eu achei mais da hora. Para regular isso tudo, eu tô usando um Atarampes Pro 2.4S, excelente processador de áudio. Antes disso eu tive a experiência com o Expert, mas não consegui ter a regulagem que eu queria, não consegui chegar na onde eu queria. Já o Tarampes me atendeu muito bem. Já para mandar esse sinal lá para trás, eu estou usando os RCA da Opera. Isso tudo que eu tô falando, lógico, possível. O que tiver à venda no Mercado Livre, eu vou estar deixando o link aí para vocês embaixo. Comprando nos meus links, vocês ajudam o meu canal. Mesmo que vocês não comprem, só de estar dando uma olhada lá já me ajuda e incentiva para que eu continue postando mais. Galera, então para mandar esse sinal lá para trás eu tô usando os RCA Opera. São os mais baratinhos que tem da Opera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No caso esses daqui, ó. Já pro sub, pro grave, eu tô mandando com o RCA da Svart, um RCA mais simples. E para receber o sinal aqui eu também tô com mais simples, que depois eu quero até trocar. Quero botar o Opera também. Gostei muito da qualidade desses RCA. Não deixa passar ruído praticamente nenhum. Tem um pouquinho de ruído, lógico. É mais por causa do adaptador Bluetooth que eu uso, né? Que aqui eu tô usando um CD player JVC muito antigo. Já tem até vídeo no outro canal meu, no Rian Dicas antigo, já falando sobre o adaptador Bluetooth desse toca CD, que é uma coisa interessante. Não só esse, mas Pioneer, Alpine, o JVC, os Kenwood, os mais antigos assim, são CD players que dificilmente você hoje vai comprar alguma coisa nova que vai conseguir bater de frente com a qualidade sonoras que esses players aqui tem. É incrível, cara, é muito incrível, sem tirar o tanto de regulagem que ele tem. Aqui ó, galera, então aqui ó, a gente entra aqui no menu, pessoal, olha o tanto de regulagem que esse player tem. Então entra aqui, ó, tem ajuste de volume, eu deixo no mínimo, porque eu gosto de dar o máximo de ganho no player, sem ter nenhum risco de queima, né? Loudness, fader, balança, aqui são os mais normais, né? Os mais comuns. Mas aí quando você joga aqui na equalização, o que eu acho um diferencial muito interessante é que aqui você tem um level normal, né? Todos têm isso. Deixo tudo zerado, é uma dica que eu dou aí, pessoal, para qualquer um que estiver montando som. Quanto melhor, quanto mais próximo esse sinal que sai daqui chegar ali, quanto mais igual, melhor, pessoal. Você vai ter uma qualidade sonora muito melhor. Evite ajuste, esse tipo de coisa aqui. Mas onde eu gosto de mexer aqui nesse é justamente quando você clica no OK aqui de novo,
ele vai para um ajuste aqui nesse caso de frequência, onde eu consigo colocar onde eu quero atenuar a frequência do meu tweeter. E o mesmo aqui eu consigo fazer com a frequência do MIDI. Então aqui eu consigo mudar o Q, e já a frequência ela é fixa. E no grave, na média, nas baixas frequências eu consigo ajustar tanto aonde ele vai atuar. Então aqui 80 Hz, 100 Hz, 120. Então assim, o mínimo aqui é o 60. E consigo também mudar o Q. Eu deixo no máximo para ter uma amplitude maior de resposta. Aqui no processador regulagem eu mexo mais só na questão de limiter e nos cortes de frequência. Não gosto de ficar modificando como é que eu posso dizer, modificando o áudio que sai daqui. Eu gosto de ter o mais possível de fidelidade sonora, apesar de não conseguir tanta fidelidade sonora nesse tipo de som aqui, que é o trio goiano. Eu não consigo a mesma fidelidade sonora do que no kit 2 vias da Infinity, que eu já postei no passado no canal, ainda estão ali guardados. Aqui eu coloquei esse Pioneer aqui porque eu ainda não comprei o JBL. Acabou que ele foi ficando aqui e tô deixando a tela queimar. Com a hora eu sei que ele não vai aguentar, porque a sensibilidade do Pioneer é mais alta. Então assim, o JBL ele consegue suportar, apesar de ter o imã e a potência bem parecidas. Eu percebo que o JBL ele tem um controle melhor de cone, ele tem um controle muito melhor de cone. No vídeo aí dá para vocês ver que enquanto esse daqui tá pipocando já, quase, no caso, ele não chega a distorcer, mas você vê que ele está excursionando bastante. O JBL já tem uma resposta em médio muito agradável. E em questão dos cortes de frequência, o que eu estou fazendo? Eu estou cortando esses alto-falantes aqui de 100 Hz até seus 10 kHz. Então assim, ele pega meio que a frequência ali de corneta e de médio. O tweeter eu só estou botando dos 10 para cima, porque o tweeter abaixo disso eu acho que fica um sonzinho muito chato, além de forçar um pouco o tweeter. Então cortando ele lá só a partir dos 10 kHz. Indo aqui para trás, galera, o que a gente vai ter? Eu tenho uma fonte da Stetson, né, para alimentar todo o sistema. Essa fonte, ela é uma fonte de 60 amperes que para mim foi o suficiente. Então assim, dificilmente em poucas músicas eu consigo ver esse consumo de 60. Eu sempre estou de olho aqui, né? Eu gosto sempre de estar observando como é que tá tudo, para não ter risco de queima nem nada. Mesmo estando regulado, eu sou um cara chato. Minha vida é mexer no som. Tem dia que eu acordo 3, 4 horas da manhã para regular som, porque deu ideia no meio da noite de que se eu fizer alguma coisa na minha regulagem vai ficar melhor. Eu regulo o som praticamente todo dia, mas assim, o consumo dela ali dificilmente bate os 60. Então assim, ficou bem casadinho. Eu acho que não há necessidade de mais que isso. Para via do grave, eu tô aqui com a Electra 2K1. Os dois sub ali, eles estão fechando em 2 ohms. Então assim, quando eu tô no máximo de eficiência desse módulo, eu consigo aplicar até mais de 500 RMS em cada um. Para quem conhece, quem sabe, esses módulos aqui eles costumam entregar até um pouquinho a mais do que eles entregam no caso em 3.8 volts, em 4 ponto alguma coisa, quer dizer 14 ponto alguma coisa. No caso em 12 ele entrega certinho ali seus 2000, mas como a gente está trabalhando com o dobro da impedância, né, essa potência cai pela metade. Então casou muito bem com os Pioneers. Tipo, não fica até fácil de queimar ele se não tiver um processador. Eu não indico, mas com o processador, uma regulagem bem feita, eu brinco muito no limiter ali de mexer no tempo de ataque e release, e isso me ajudou bastante. É uma coisa que eu fui adquirir, um conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, que hoje é o principal da minha regulagem, a regulagem do ataque e do release do limiter. Não uso o limiter automático de maneira alguma. Para mim o automático estraga o som. Para voz eu estou usando a Bleupant. Essa Bleupant aqui ela entrega, se eu não me engano, são 340 RMS apenas. É uma potência suficiente para os alto-falantes. Cada alto-falante desse tem seus 50 RMS.
O Twitter também é mais ou menos nessa média. Então assim, ela consegue entregar potência, porém eu já percebi que em alta carga, com o tempo, ela costuma esquentar muito, a ponto que sim, depois de muito tempo tocando mesmo, não é pouco tempo, mas depois de muito tempo, eu percebi que ela arma a proteção por temperatura. Como eu não quero colocar ventoinha, não quero esse tipo de gambiarra no som, a ideia aqui mais pra frente é trocar ela por um módulo um pouco mais forte, mas também de classe AB. Provavelmente se eu trocar eu vou ter que acabar trocando a fonte, porque aí a fonte às vezes não vai casar com um módulo mais potente, né? Porque aqui a gente já tá bem no limite de consumo dela. Quando dá um pique de grave com a música que tenha muito vocal, o consumo aqui tá ficando na média ali dos seus 50 amperes, 55 musicais. Tem hora que até bate aqueles picos de 60, mas assim, ela consegue até suportar bem. Eu acho que se botar um módulo mais forte, talvez ela não suporte. Esse módulo aqui, cara, para qualidade, dificilmente você vai ter um módulo melhor do que esse. Em questão de fidelidade sonora, dificilmente você vai conseguir achar um outro módulo com esse valor. É um módulo que eu me surpreendi muito com a qualidade sonora dele. Eu sou apaixonado por ele, então a ideia mais pra frente é usar ele para montar um projeto no meu setup, botar ele no PC, ele com o kit 2 vias, e botar ele lá no meu setup para mim ter um som mais da hora, né? Um som mais gostoso para mim escutar enquanto jogo, ou mesmo para assistir um filme, qualquer coisa assim do tipo. Módulo aqui de grave eu não tenho intenção de trocar a fonte. Se um dia eu for fazer esse upgrade, porque não vai ser agora provavelmente, eu quero trocar a fonte, quero botar uma fonte maior para essa daqui passar para o meu outro projeto que eu quero fazer ainda no futuro. O player é um JVC, esse daqui é raridade, por incrível que pareça. Esse player com um adaptador Bluetooth saiu pra mim por R$ 130, cara. Foi literalmente um achado, e é um player que ele pode estragar, pode acontecer o que for com ele. Esse daqui eu não vendo pra ninguém, não passo pra ninguém. Eu sou apaixonado por ele. A caixa, como eu disse pra vocês, eu usei um MDF de um rack, né? Então assim, antes eu tinha uma outra caixa que ficava aqui, ela era um pouco maior e uma frequência mais alta. Porém, tava sem nada para fazer, né? À toa, você já viu como é que é. E aí, como é que funciona essa caixa aqui, galera? Vocês podem ver ali, ó, a marca dos parafusos. Ela tem 2 dutos. Aqui eu fiz 2 dutos, por quê? Porque eu fiz o primeiro duto e isso foi culpa da IA, viu? Isso é IA. Porque como eu não tenho o software eu não tenho software para fazer projeto de caixa acústica, e não sou o tipo de cara que gosta de software falsificado, software craqueado, esse tipo de coisa. Então eu usei IA para ter uma base para fazer essa caixa. Eu fiz mais para mim pegar experiência, porque assim, eu nunca tinha feito uma caixa nem nada, então eu quis fazer, achei da hora. Então aqui a gente tem o duto embaixo, ele tinha vindo até aqui, mas aí a frequência ficou muito baixa. E aí depois a própria IA que tinha mandado eu fazer o duto assim me corrigiu falando que estava errado. E aí o que eu fiz, galera? Eu deixei ele até um pouquinho grande aqui embaixo e fiz um duto menor em cima. Então assim, é como se fosse 2 dutos. E aí eu fiz um amortecimento acústico. De que maneira? Eu tinha alguns travesseiros velhos aqui, espuma de travesseiro, aquela espuma macia que tem uma boa passagem de ar. E eu vi que depois que eu fiz a caixa, ela tem aqui na esquina, ela tem a esquina quebrada aqui, né? Dos 2 lados aqui, para ter um fluxo de ar bacana. Tem reforços estruturais no meio da caixa. E aí eu percebi que estava tendo um pouco da reflexão do grave. O duto sai lá na lateral, porque aí a gente consegue ter um ganho maior de sub, né, na área do sub. Por quê? Porque quando você coloca o duto para cima, na região dos graves, no rumo dos graves, sempre o duto vai estar soprando ao contrário dos graves, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu já estudei, já analisei, é justamente isso daí. Então acaba que o duto às vezes tira o desempenho do grave. E aí eu jogando ele para lá, eu senti que eu consegui ter uma melhora muito grande
no rendimento da caixa. Então assim, na outra caixa os dutos saíam para frente, mas eu sentia que o som ficava até um pouco esquisito, né, algumas questões. E agora eu sinto que ele tá muito bem casado. Como os graves estão aqui para cima, foi até uma indicação também de IA na questão de regulagem. Eles estão tocando com a fase invertida, né? Então ali na regulagem do processador eles tocam com fase invertida. Isso casou muito bem, porque antes de eu inverter as fases eu sentia que o grave estava chegando diferente da voz ali, tipo, no meu ouvido eu sentia, parece que um atraso, um delay no grave. E aí invertendo a fase eu consegui resolver esse problema e ficou maravilhoso. Então assim, a caixa tem cerca ali dos seus 85 litros, sintonia pelos meus cálculos está na faixa de 45 Hz. E da maneira que eu fiz um amortecimento aqui, eu meio que fiz ele meio que ocupa quase metade da caixa aqui. Então assim, não acabou aquele problema que eu tinha de o grave, parece que estava reverberando, parece que tipo o ar vinha, batia e voltava no grave. Agora você sente que pelo menos pessoalmente, você sente que a resposta ficou bem plana e eles batem bem igualzinho. Então assim, foi uma caixa assim feita, pô, durante a noite, com muito sono, sem nada para fazer. Mas, sinceramente, é a melhor caixa que eu já tive até hoje. Eu já tive muito som, já montei muito som, já tive caixa cara, já tive caixa barata, já tive caixa nova, já tive caixa usada. E eu gostei muito do resultado dessa caixa. Às vezes pelo vídeo não vai dar para ter uma noção, mas dá um grave muito gostoso, mas ao mesmo tempo com um ataque muito bom. Próximo do carro, às vezes não dá tanto grave quanto dá longe. É de se impressionar, porque sub, vocês sabem que geralmente não toca para fora, mas esse daqui tá tocando legal, cara. Você vai ali do outro lado da minha casa e você tá escutando e sentindo a pancada. Então ficou bem da hora. Aqui esse daqui era o tampão do carro, que tinha alguns furos para alto-falante, mas aí como eu não tava usando mais ele, mas eu não queria deixar sem tampão e também eu não gosto daqueles negócios todo pintado, cheio de frufruzinho. Então eu fiz isso daqui porque eu consigo tanto ter a saída aqui do som do grave, né, não ficar aquele negócio abafado, mas ao mesmo tempo dar uma tampada neles, não fica algo tão na cara para quem vê de fora. Então aqui no celular não vai conseguir gravar, mas para quem tá olhando de fora do carro, você fica bem mais difícil para a pessoa enxergar os graves. Então assim, até um pouco por questão de roubo, esse tipo de coisa, anda acontecendo muito aqui na minha localidade, roubo de som de carro. Então o projeto é isso daí, galera. Os próximos passos, mais pra frente eu quero trocar aquele módulo, mas não é uma prioridade. Minha prioridade agora é botar o JBL aqui na porta, mais um, né? Eu comprei esse alto-falante pra testar e, cara, eu amei a resposta desses alto-falantes pelo custo-benefício deles. Assim, toca muito bonito, tem um som muito agradável e custa muito barato. Se eu não me engano, eles estão na média ali dos seus 130, 140 reais o par no Mercado Livre. Vou deixar o link aí na descrição, vocês podem lá conferir. Twitter, eu tenho essa raridade aqui, os dois originais, sem troca de reparo nem nada. Esse daqui foi um presente do meu pai. Então assim, selênio é selênio, né? É aquele negócio, não tem jeito. Querendo ou não, a musicalidade e o reparo, a forma de construção é tudo a mesma coisa do JBL, mas pra mim que cresci vendo essa marquinha aqui, eu cresci vendo isso daqui, eu sou apaixonado. Então é outra coisa aqui que eu não vendo por nada, é esse parzinho de selênio, tá, hein? O outro de lá também é um selênio, os dois estão originais, os dois sem troca de reparo nem nada, e eu sou apaixonado por eles. É isso, galera. O som é simples. O forro de porta aqui eu fiz com o MDF que eu tinha disponível. Também foi feito. Esse daqui demorou umas 2 horinhas só para fazer. Eu fiz antes de sair do serviço. Então assim, foi uma coisa bem rápida. A ideia também depois é aproveitar essa mesma peça, porque ele é um MDF muito bom, e fazer a parte de trás dele aqui para criar um ambiente acústico para esse alto-falante, para conseguir ter um pouco mais de ganho neles e ver se eu consigo separar eles também, para conseguir ter uma resposta mais legal, mais da hora, sem um atrapalhar o outro, nem influenciar em nada.
Mas por enquanto o projeto é esse daí, é bem simples, não tem nada demais. Mas eu posso garantir pra vocês que, cara, faz um barulho da hora. E qualquer um que vê fala assim, caralho, eu não acreditava que isso daí tocava desse jeito, não acreditava que funcionava assim. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Eu acho que pelos shorts dá pra gente tocar outras músicas e às vezes não ter problema. Eu ainda tenho que dar uma pesquisada direito pra ver isso, mas se você quer que eu toque alguma música, experimento, ou mostre alguma coisa, qualquer coisa, depois eu posso tirar os graves ali e mostrar pra vocês, deixa aí no comentário. Que aí eu vou saber que vocês estão gostando, que o feedback foi da hora e eu consigo estar fazendo isso. Porque também, pô, eu não vou tirar aqueles parafusos tudo de novo ali. O trabalho que deu pra colocar, fiz a vedação dos graves. Se ninguém deixar o like, ninguém falar que quer ver, pra que eu vou tirar? Eu não. Então é isso daí, galera. Brincadeiras à parte, agradeço qualquer um que acompanhou até aqui e a galera que tá se inscrevendo aí no canal. Isso me dá uma força muito grande. E vocês não sabem o quanto, vocês não têm noção do quanto isso é importante pra mim e o quanto isso me deixa feliz, tá bom? Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, eu volto aqui e faço na hora pra vocês. Nos próximos vídeos aí, lembrando, o pessoal gostou muito do kit 2 vias da Infinity, tem pouco vídeo deles no canal. No canal não, no YouTube, não acha tantos vídeos. Então, como ele tem um custo-benefício e uma qualidade excepcional, depois eu vou fazer um testezinho aqui deles tocando fora. E vou mostrar eles pra vocês também, que no vídeo que eu postei há quase um ano atrás, eu mostrei eles, mas assim, tocando e tava instalado na porta, né? Então não deu pra ver como é que eles são, o acabamento e tudo mais, mas eu já deixo aqui de antemão que, cara, é top, viu? Pra quem quiser comprar, é um excelente alto-falante. Infinity, para quem não sabe, ela é uma empresa, ela é uma linha, né, de produtos da Harman, que também é dona da JBL. Então, assim, é qualidade de outro nível, assim, é qualidade JBL da gringa, né? Vocês estão ligados como é que é? É outro nível de qualidade mesmo. Então é isso daí, eu já tô me enrolando demais, eu gosto muito de falar, então se deixar o vídeo vai o dia inteiro. Então é isso daí, galera, brigadão e até a próxima.